1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, está escrito assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 16 agora. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Amém? Não fecha a sua Bíblia, mas pode sentar e vamos orar. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó: soldado precisa fazer a diferença. Para quem está do outro lado, diz agora assim, ó: soldado precisa fazer a diferença. Ô glória. Quem aqui já viu essa passagem de Davi e Golias aqui? Levanta a mão. Famosa, né? Mas hoje à tarde o Senhor me levou a meditar em algumas questões tremendas. E é tão bom quando você pega um texto que todo mundo conhece e que todo mundo já ouviu uma vertente daquele texto. E aí Deus traz uma revelação e faz a gente enxergar por um ponto de vista diferente. É tão bom. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês a reflexão que Deus me fez refletir na tarde. Bom, havia ali o exército de Saul. E ele se posicionava em fileira. E havia do outro lado o exército dos filisteus. E eles também se posicionavam em fileira. Só que chegou um guerreiro alto, que estudos dizem que ele tinha 2,90 metros, igual eu. 2,90 metros. Amém? Falei alguma piada? Falei? Poxa, tem 2,90 metros de unção. Vocês não veem isso não? De diâmetro redondo assim, ó, de barriga. Esse gigante tinha 2,90 metros. E ele, como um guerreiro, ele estava lançando um desafio para o exército de Saul. Saul é o líder, amém? E esse Golias dizia todos os dias: tem alguém para me enfrentar? E nós estamos falando de batalha, de guerra. Estamos falando aqui de um contra o outro. Então é uma batalha. Quantos aqui sabem o que é uma batalha? Levanta a mão. Quantos aqui enfrentam batalhas? Levanta a mão. Pois é. Esse sujeito vinha pela manhã e pela tarde. Queridos, vou te falar uma coisa. Você ficar diante de um problema, de manhã, estou falando problema e não pecado. De manhã, você ir embora, viver o dia todo, chegar à tarde e falar assim, vou ter paz. Chegar à tarde, ele volta de novo e te lembra que ele existe. Esse sujeito fez isso por 40 dias. Fala para quem está do seu lado assim, ó, 40 dias. Nesses 40 dias, esse povo não dormiu. Esse povo ficou apreensivo. A Bíblia diz que Saul já era de idade avançada, amém? Só que ele tinha um exército. Para que serve um exército? Para batalhar, sim ou não? Tem alguém aqui que é soldado de Cristo? Levanta a mão. Fala assim, ó, você só serve para batalhar, irmão. Senão não precisa ser soldado. Eu te faço uma pergunta. 40 dias. Esse povo de Deus, diante de uma batalha, ouvindo uma afronta de um problema, cadê o soldado para lutar com esse homem? Um soldado tem capacitação, um soldado tem treino, um soldado tem arma, um soldado tem posição, um soldado tem status. Para quê? Para não lutar? Ser soldado tem que ser diferente. Presta atenção. Qualquer povo que tem um exército, nós temos exército. Se estiver aqui para a luta, quem vai lutar é o exército. Lógico que alguns homens até seriam chamados. Mas vem cá, na hora da batalha, quem vai lutar? O povo ou o soldado? Soldado. Qual que é a diferença de um soldado para o povo? O povo não luta, mas soldado luta. Fala para quem está do seu lado assim, você é soldado?
Então você tem que enfrentar problemas. Fala para quem está do seu lado, você tem que enfrentar gigantes. Cadê o soldado, gente? Do que adianta ter arma, ter espada? Do que adianta tudo isso? Cadê o soldado? Mas nós todos sabemos que tem um sujeito chamado Davi que enfrentou esse tal soldado aí também dos filisteus. Agora, por que é que Davi enfrentou Golias? Ah, isso foi lindo que o senhor fez esse entendimento à tarde comigo. Por que é que Davi enfrentou Golias? Davi era soldado? Davi era soldado, irmãos? E por que é que ele enfrentou Golias e os soldados não? Nós vamos aprender algumas coisas da vida de Davi hoje. E você vai identificar se tem alguma coisa de Davi que parece contigo. Fala para quem está do seu lado assim, tem coisa na vida de Davi que é você escritinho. 1 Samuel capítulo 16. Começou aqui a história. Aqui ele começou a estar preparando para enfrentar o Golias. 1 Samuel 16, 5. Quem achou, diga amém. Tem um título no capítulo 16. Samuel enviado a Jessé. Tem isso na sua Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Samuel é um profeta, vocês estão comigo? E ele foi na casa do Jessé. Alguém sabe aqui quem é Jessé? É o genro da Maria. Jessé é o pai de Davi. E o Samuel, profeta, foi na casa dele. Vamos lá e vamos cá. Vamos comigo nessa história. Versículo 5. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Eu vou voltar aqui porque aqui tem uma revelação. Santificou ele a Jessé, que é o pai, e os seus... O profeta fez o quê? Santificou o pai e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe, repete comigo, Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, repete a palavra, aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? O Senhor vê o quê? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa, dos dois ladinhos. Pega na mão. Fala assim, em nome de Jesus. Não, aperta com carinho, até ele gritar ai. Até ele gritar ai, dá uma apertadinha, até falar ai. Agora fala só, em nome de Jesus. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Quem pode dar uma glória a Deus aí? O que significa isso? Tchan, 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 tchan. Significa que o olhar de Deus não serve para nada. Serve ou não serve? Serve? O olhar de Deus serve para alguma coisa? Tá certo Deus vê o coração? Ou tem que ver por fora? Deus está errado ou Deus está certo? E por que a gente fica vendo a aparência em vez de buscar o coração? Qual que é um dos grandes problemas de um soldado? Fala assim, alma se sentindo inferior. Repete comigo, alma se sentindo inferior. Daqui a pouco, a explicação ela é longa e você tem que ficar muito antenado comigo. Porque o Espírito de Deus quer falar coisa no teu espírito, amém? E eu preciso que você tenha todo o entendimento, porque isso aqui é uma palavra que vai trazer um discernimento muito grande para a tua alma. Então vamos lá, eu vou devagar, mas para você entender.
uma pessoa que é um soldado, ele pode se sentir inferior ao outro, ao adversário? Porque se ele se sentir inferior ao outro adversário, ele vai fazer o quê? Ele vai lutar ou ele vai fugir? Ele vai lutar ou vai fugir? Vai fugir. Quando Samuel foi apresentar para o profeta, perdão, o Jessé foi apresentar para o profeta, quem que o pai escolheu? Aquilo que ele vê por fora. Por que por fora? Porque Eliabe era soldado. Você sabia que Eliabe é um dos soldados de Saul? Ele era soldado, ele era o mais velho, ele era soldado, ele tinha porte físico. O que significa isso? Fala assim, qualidades e habilidades. Aí o pai falou, bom, se o senhor veio na minha casa para ungir um rei, quem tem habilidade, quem tem qualidade aqui é o mais velho. Olhou por fora, olhou por dentro. E Deus vê que jeito? Por dentro. Guarda isso que eu vou precisar fazer muita coisa aqui com esses textos. Bom, aí Deus falou que não era para olhar por fora, que era para olhar por dentro. Próximo versículo. Agora é o versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este escolheu o Senhor. Abinadab é o segundo mais velho, amém? Então fez Jessé passar a Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Esses três primeiros, fala assim, ó, esses três, era soldado de Saul. Que eles eram? Soldado. Que soldado que eles eram? Eles eram soldados que tinham a alma que se via de forma inferior. Você conhece alguém que se sente inferior? Que tem a alma que se sente inferior? Que se luta sozinho, que se bate sozinho por causa da alma? Esses caras estavam no lugar certo, tinha a roupa certa, tinha a arma certa, mas a alma não estava certa. Queridos, nós somos soldados de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Você não tem o direito de se ver menor do que isso. Você tem que se ver como um soldado. Só que o inimigo, nós também temos inimigo, temos ou não temos? O Israel tinha o filisteu. Nós temos um inimigo, temos ou não temos? O inimigo, quando veio lutar contra o povo de Deus, se mostrou no inimigo fraco ou no inimigo forte e alto? E isso fez o que com o povo dos soldados? Ficaram com medo. Você vai enfrentar lutas na sua vida, escute isso. Você vai enfrentar lutas na sua vida cujo inimigo virá de uma forma alta. Se mostrando forte. Mas você é soldado também, posso ouvir um amém? A questão é, você tem qualidade, você tem habilidade, mas o problema é, sua alma faz você se ver assim, ou sua alma faz você se ver fraco? Como sua alma te faz comportar diante das adversidades? Vamos continuar. Que aqui ainda tem muita coisa linda de Deus. Os três foi e não foi. Jessé disse, é esse? Não. É esse também não, é esse também não. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu, ainda falta o mais moço. Fala comigo assim, falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que aconteceu? Entendeu o que aconteceu ou não?
Sei não, se vocês entenderam. Estava todos os filhos na casa quando o profeta chegou? Estava todos os filhos na casa quando o profeta chegou? Estava faltando quantos? Faltando quantos? Ok. Então volta comigo no versículo 5. Foi o primeiro que eu li. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e convidou para o sacrifício. Aqui que o versículo está dizendo? Que o profeta Samuel santificou o pai e quem mais? Mas estava todos, agora nós descobrimos que estava todos. Um estava fora, ok. Vem para o mundo real agora. O que é que acontece quando uma pessoa está literalmente excluída das demais? A alma dessa pessoa vai ficar de que jeito? Você já pensou? O profeta vai na casa do Jessé, santifica os filhos. Vamos pensar o seguinte, ele deu a bênção para os filhos. Que pai é esse? Vocês estão agora entrando na mensagem comigo. Estão pensando ou não estão? Eu estou com um jovenzinho aqui, que é filho também, e que tem direitos igual aos demais. Concorda ou discorda? Se você fosse o mais novo, e alguém mandasse te chamar, você está lá cuidando das ovelhas do pai, chega alguém e diz assim: ô fulano, chama o teu nome. Teu pai está te chamando. O que ele quer a hora dessa? Ainda não deu a hora de eu guardar o rebanho. Tem um tal de Samuel na tua casa. Você já ia pôr a mão na cintura? Você ia falar assim: o quê? O líder de Israel, ungido do Senhor, está em casa e meu pai não me chamou? Você já ia bufando. E eu não ia? Ou você ia chegar assim: tem problema não, que eu não fui chamado. Você ia fazer isso? Como é que nós reagimos quando acontece alguma coisa e nós não somos chamados? É a panelinha. Agora é isso, é a panelinha. Mas o pai aqui chamou o Davi? Não chamou. E o melhor de tudo, só voltando que eu tenho que voltar, porque senão você esquece. Os 3 irmãos mais velhos de Davi era soldado, sim ou não? Davi era soldado, sim ou não? Tá bom. A alma dos 3 soldados, irmãos de Davi, quando Golias foi os 40 dias, algum dos 3 irmãos de Davi enfrentou Golias? Porque ficou com medo. Era soldado, mas tinha uma alma que se sentia inferior, certo ou errado? Olha o Davi comigo, volta com o Davi, eu vou voltando e vou linkando. Davi, tá bom, meu pai está chamando, eu vou. Ele chegou na casa dele e falou assim: o senhor ama mais os outros do que eu. Falou isso? Ele falou assim: eu sempre fui o rejeitado. Falou isso? Por quê? Fala assim, ó, a alma do Davi já era a alma de um soldado. Ele não era, mas a alma dele era. Quantos aqui querem chegar a algum posto que Deus tem para você? Ser um líder, ser um presbítero, um evangelista, um pastor, um diácono, um evangelista, um missionário. Quantos querem? Primeiro tua alma tem que ser. Davi chegou, vem comigo. Chegou em casa, ele se sentiu complexado. Por quê? Vem comigo. Aquilo que Deus falou para Samuel assim, ó: o homem vê o que está no exterior, mas eu vejo o que está no interior. Significa que o nosso valor é visto dentro de nós, em nós mesmos. Você, para se sentir bem, não precisa da convicção exterior. Não precisa da aparência, das circunstâncias ao teu redor. Deus falou que a importância do homem, o valor do homem está no interior dele.
Aí Davi mostra que ele tem um interior sensacional, curado, uma alma lapidada. Chega em casa e fala assim: vocês mandaram me chamar? Ele não chegou com a alma rejeitada. Puxa vida, né? Então, o meu filho, dá a paz aqui para o nosso profeta Samuel. A paz, profeta, a paz. Aqui devo a honra de o senhor vir na minha casa, profeta. Então, meu filho, ele veio aqui e disse que um dos nossos filhos vai ser o rei. O próximo rei de Israel. E esse sujeitinho chamado Davi, fala assim, era ele o rei. Aí o profeta disse assim: você é o escolhido. Deus já tinha definido que era ele. A alma não precisa perturbar-se. Quando Deus tem uma coisa para mim, a minha alma não precisa ficar perturbada. Quando Deus tem alguma coisa para você, tua alma não precisa se perturbar. O que é teu. Ele chegou lá, aí a Bíblia diz que o profeta ungiu Davi, e o Espírito, olha só o que aconteceu, que coisinha básica. O Espírito do Senhor se apossou sobre ele. Que lambuja que veio. Os outros irmãos, que tinha farda, tinha espada, sabia guerrear, mas não tinha alma tratada para ser um soldado. Essa noite Deus quer mexer com você porque você é um soldado de Cristo. Você é um discípulo, você é um discipulador. E você tem que ter alma de soldado valente, porque soldado foi feito para fazer a diferença. Tem que ter alma de soldado. E todo soldado tem que esperar algum Golias. Fala para quem está do seu lado assim: todo mundo vai ter um Golias para derrubar. Se você se comporta como Davi, sem mimimi, sem se preocupar, se fosse nós, eu não quero ser ungido mais. Eu estou sendo a última opção. Verdade ou não? Fala assim, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Davi não quis se sentir a última opção, porque Davi já era um homem, porque a Bíblia diz que Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Coração é a alma. Também às vezes espírito. Representa as duas coisas. Então, eu sou o último da fila. Um dia uma pessoa, um amigo que eu tenho em Olímpia, foi convidado para pregar na igreja num culto de semana. Só que ele foi o quarto da lista. O pastor chamou um para pregar, esse um não podia, chamou o outro não podia, chamou o terceiro, não podia, chamou ele. Aí ele viu que o pastor tinha chamado 3. Aí ele virou para mim, né, falou assim: eu sei que eu só estou sendo chamado porque os outros 3 não puderam pregar. E eu disse assim: para os olhos humanos, você é o quarto. Mas para os olhos de Deus, Deus já sabia que você ia ser o único, porque Ele já sabia que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ia poder, que você já era a escolha dele. Mas nós não, nós ficamos querendo o quê? Olhar ao redor, a aparência. Aparência é coisa, irmãos, para quem tem a alma confusa. Vocês estão entendendo ou não? Você concorda comigo que aqui começou a história de Davi, porque ele foi ungido aqui, até então ele era um pastorzinho de ovelha do pai. Mas aqui ele foi ungido já rei. Ele não começou a reinar no dia seguinte, mas ele foi ungido. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, amém? O Espírito entrou num lugar legal, sim ou não? Num sujeito bacana, sim ou não? Num sujeito que tem uma alma de soldado, ainda não sendo? Beleza. Então, nós começamos a ver a trajetória. Vamos ver outra historinha dele. Continuação, uma atrás da outra. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 14. Davi tange sua harpa perante Saul. É isso que está escrito na Bíblia? Sim ou não? Ok. Vem comigo do 14 em diante até o 18. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quem que atormentava Saul? Espírito maligno.
Então os servos de Saul, fala assim, ó, servos, plural. Servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem, fala assim, busquem um homem, que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará, e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, e disse: conheço, fala assim, conheço. Oh, lindeza de palavra agora, ó. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente. Ele é o quê? Ele é soldado, irmãos? Mas as características na alma dele é de um soldado, ó. Ele sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Literalmente o cara falou assim, ó, é dos crentão. Só de falar assim, ó, o Senhor é com ele, sabe tocar harpa, quer dizer que ele já estava com a presença de Deus, amém? Agora, olha o versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Agora vem comigo. Situação nova. Saul ficava endemoniado, amém? Saul tinha servos, amém? Para que Saul tinha servo? Para falar que tem um moço. Quando você é servo de alguém, você tem que prestar para alguma coisa. Para que eu quero servo que presta para falar que existe um fulano? Existe, cadê? Naquele monte de gente que é servo de Saul, não tinha ninguém? Mais um povo que tem título, mas não tem capacidade? Não tem qualificação? Ah, Saul, você está precisando de um cara para tocar harpa aqui, para mandar esse demônio embora. Era servo. Ó, eu conheço um. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Tem pessoas que vai ser conhecida pela unção de Deus. Fala, na tua vida, a unção de Deus vai te levar a muitos lugares. Vem comigo de novo. Antes do Jessé chamar ele agora, Davi era pastor de quê? O que esse cara fazia o dia inteirinho sozinho? Ficava sentado, vendo as ovelhas comer, certo ou errado? Enquanto isso, ele adorava ao Senhor. Enquanto isso, ele buscava ao Senhor. Que hora? A hora que ele tinha oportunidade de ficar sozinho. Nós estamos no capítulo 16, que o Saul está endemoniado, que os servos dizem que conhece um menino forte, sisudo, que o Senhor Deus é com ele, que toca harpa e toca bem. Como que a fama dele foi até o palácio de Saul? Porque quando você tem momentos de intimidade com o Senhor faz propagar a unção que está sobre a sua vida. Agora eu quero te dizer uma coisa. Para você buscar o Senhor, você diz assim: eu não consigo orar, não consigo fazer as coisas, não consigo ter intimidade com o Senhor. Como é que você quer crescer? Como é que você quer se posicionar? A alma com complexo de inferioridade, quando ele está sozinho, cuidando do rebanho, não tem ninguém, está sozinho. Eu sou muito sozinho. Quantas pessoas sofrem por conta da solidão? E a solidão é um problema que aflige a alma, não é o corpo, aflige a alma. Mas para Davi não. Tempo sozinho, fala assim, para Davi, tempo sozinho era a oportunidade
para se aproximar de Deus. Só quero lembrar vocês que eu comecei falando de Davi e Golias, amém? Mas o Davi não chegou naquele dia daquele jeito. Fala assim, Davi construiu dia a dia a sua vida. Pode falar, Davi construiu dia a dia a sua vida. Olha que tremendo. Tem gente, irmãos, que vai existir só para falar que existe Davi. Aqueles servos entraram na Bíblia só porque disseram que conhecia, mas eles mesmos não faziam diferença na vida de ninguém. E nós não podemos aceitar passar essa vida sem fazer a diferença na vida das pessoas. Fulano, ciclano está precisando de ajuda. Você conhece alguém? Não, eu não sou aquele que está aqui para dizer que eu conheço alguém. Eu estou aqui para dizer assim, sou eu. Você está aqui na terra para quê? Eu conheço o pastor Leandro, vou chamar o pastor Leandro. Você está aqui para anunciar para os outros que você me conhece? Não, você tem que estar aqui para falar assim, eu sou ungido de Deus também. A unção de Deus está sobre a minha vida também. Você não tem que ser um soldado que está aqui por estar. Tem título de discipulador, título de discípulo, para quê? Quando chega um Golias, você treme. Davi agora não está enfrentando Golias, Davi está enfrentando Satanás, espírito maligno, ok? Ele tinha medo do espírito maligno? O que é isso? Vamos lembrar como que começou a história dele. Fala assim, a história dele era para ser um menino rejeitado. A alma dele se sentiu rejeitada, irmãos? Ele tinha motivo para se sentir rejeitado, sim ou não? Sim, porque a aparência exterior o faz sentir rejeitado. Mas ele já é um homem que falava assim, não importa o que os outros vê não. Importa o que Deus vê o interior e eu conheço o meu interior, eu sei que o meu interior está ligado em Deus. Chamaram Davi, Davi vem aqui. Nas oportunidades sozinho, o próprio Deus vai fazer questão de divulgar a autoridade que está sobre a sua vida e vão mandar te chamar para você orar por muitas vidas. Tem pessoas que vão procurar você para você ajudar. Não vai falar assim, vai chamar a pastora. Fala para quem está do seu lado assim, seja um soldado que faça diferença. Davi foi lá e falou, o que está pegando aqui? É você que é o cara que toca harpa. Você acha que tocar violão é difícil? Tocar teclado é difícil? Pensa se é fácil tocar harpa. E a Bíblia diz que ele tocava bem. Quanto tempo leva para uma pessoa tocar bem uma harpa? Você acha que é pouco tempo ou muito tempo? Eu aprendo que Davi não tem ansiedade. A alma de soldado que faz a diferença tem que ser tratada. O que você vai fazer amanhã? Não aguento mais. Já estou há tanto tempo lá cuidando daquelas ovelhas, não tem nada para fazer. Davi, o que você vai fazer amanhã? Eu vou dar uma olhadinha nas ovelhas e vou aproveitar para treinar a harpa, porque um dia Deus vai me usar. Porque um dia Deus vai usar a minha vida. Ele foi se preparando, porque ele sabia que uma hora Deus ia levantar ele. Se você quer crescer, vai se preparando aí, meu irmão. Se prepare e se prepara bem, porque a hora que precisar, nem divulgação você vai precisar fazer. Nem marketing vai ocorrer. O próprio Deus vai fazer ao contrário, que as pessoas te chamem. Tem alguém que tem uma oração que ora bonito, que toca na alma, que toca no espírito, é a irmã tal, é o irmão tal, é o discípulo tal, é o discipulador tal. Chama ele lá, aí vai lá. Você vai lá, vai orar, a pessoa está em depressão, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai virar para você e vai dizer assim, nossa, mas eu senti algo poderoso. No teu espírito você vai sentir o quê? Realmente o que aconteceu aqui foi poderoso, mas foram anos no isolamento de corpo e na comunhão com Deus, onde eu estava sozinho buscando a Deus. Agora quando você tem a alma ferida, se estiver sozinho, parece que é o mundo. Você não está sozinho, irmãos. Estou longe dos meus irmãos. Davi falou, estou longe dos meus irmãos, mas eu posso ficar perto do Pai. Eu posso aproveitar esse momento para entrar na presença de Deus. Eu posso aproveitar esse momento, colocar um louvor no meu carro, colocar um louvor na minha casa e entrar no Santo dos Santos. Gente, cada oportunidade que nós estamos sozinhos, ao invés de a gente falar assim, os meus irmãos me abandonaram, irmão, é a hora que Deus quer ter comunhão com você, porque você vai ser tremendamente usado.
Eliabe, Abinadab e Samar, os três eram irmãos e viviam juntos. Só que chegou na hora H, cadê? Não adianta você ficar andando junto. Eliabe, Abinadab e Samar estava diante do líder dele, andava com o líder dele. O líder dele era Saul, andava com Saul, mas chegou na hora de fazer diferença, não fez diferença. Que vai adiantar você andar com o seu discipulador e não fazer diferença, irmão? Fala para quem está do seu lado assim, ó, você é um soldado de Cristo, você precisa fazer diferença nessa noite. E a primeira coisa que você tem que fazer nessa noite é colocar a tua alma no devido lugar. O que nós somos? Eliabe, Abinadab ou Samar, que quer ter o título de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, de todos verem que agora eu tenho uma espada, agora eu tenho uma farda, agora eu sou soldado. Todo mundo está vendo que agora eu sou soldado. Soldado, primeiro Golias que aparecer, você está fugindo. Para não falar aquele nome que está gravando, não sei o que, mole, você já entendeu, né? Fala para quem está do seu lado assim, não seja aquilo lá mole. Você entendeu o recado, né? Não entendeu? Não entende mais não. Davi fazia diferença, irmãos. Fazia diferença. Vamos continuar. Capítulo 17, versículo 1. Vamos ver outra parte de Davi, para ver como é que esse cara se comportou. É lógico que ele teve os erros dele, viu, irmãos? Mas vamos se espelhar aqui no que ele fez de bom aqui, porque Deus usou a vida dele. Desafio de Golias. É agora. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se em Socó e Azeca. E em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens, fala assim plural, homens. Grande coisa, né? Tem um monte. E os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Fala assim, ó, recebeu uma ordem para batalhar. Você sabia que você também tem um líder chamado Jesus Cristo de Nazaré? E você sabia que ele já te deu uma ordem para você ir, portanto, e fazer discípulo de todas as nações? Pergunta para quem está do seu lado assim, você já está cumprindo essa ordem? Presta atenção, ó, vem comigo. Toda a batalha, quando um vence o território, as terras do outro passa a ser dele, amém? Quando você batalha contra o diabo, contra as vidas que o diabo está tomando conta, quando você batalha com o diabo, o que está na mão dele vai passar a ficar na mão do teu Senhor. Então eu tenho que lutar com as trevas sim, com os meus problemas, porque tinha um exército e tinha um Golias, são duas coisas. O exército é uma coisa, Golias é outra. Embora Golias era um soldado, mas o Golias era um problema à parte. Porque ele queria que fosse no mano a mano. Em um exército você vai em grupo. Então quem vencesse tinha conquista. Enquanto nós somos soldados que não fazem diferença, o inimigo lá vai ficar com um monte de gente na mão dele. E aí nós somos soldados de Cristo. Continuando o texto. 3. Estavam estes no monte do lado da além dos israelitas, no outro monte do lado de Daquém, e entre eles do vale. Então saiu do arraial, agora volta no primeiro texto que eu li, dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Olha, lembra da história do Samuel, que o Jessé foi a mostrar o mais velho por causa da aparência? Lembra? Olha agora a aparência de novo. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Olha o Golias. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-os em linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul?
Grande coisa, servo Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Quantos ele pediu? Quantos ele pediu? Olha que afronta. Está chamando um, não tinha um macho lá. Por que ninguém quis enfrentar? Fala assim, ó, a aparência de Saul fez diminuir o povo. A aparência do teu problema pode ser grande. Não estou falando de pecado, estou falando de problema. Luta. A aparência do teu problema pode ser grande. Só que você tem que ser consciente do que Deus falou para Samuel. O homem vê a aparência, mas Deus vê o interior. O que vale mais para você? A sua coragem vai ser se você enfrenta um inimigo mais fraco? Ou você vai mostrar-se um guerreiro valoroso, que está disposto a enfrentar guerreiros e desafios maiores? Ou eu quero um homem. Não tinha. 40 dias, de manhã e à tarde, não tinha. Por quê? Ficaram com medo. Cadê os 3 machos lá? Eliabe, o Abinadab, o Samar e os outros soldados. Cadê? Cadê? Com título de discipulador naquele lugar lá. Com título de líder. Cadê? Continua o texto. Versículo 12. Davi é enviado aos seus irmãos. Davi estava na casa do pai dele, cuidando de ovelha, amém? Mas ele foi parar lá no meio dos soldados, porque ele foi levar comida. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Olha os mais velhos aí. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Ok até aqui? Volta para cá. Enquanto o problema estava lá, Davi não estava com problema. Quem estava com problema? Saul, Eliabe, Abinadab, Samar e os outros homens, ok? Davi estava com problema, irmão? Davi estava o quê? Discipulando. Cuidando das coisas do pai. Você cuida de vidas, amém? E essas vidas é de quem? Então você está lá cuidando das ovelhas. Você está cuidando das ovelhas. O pai chama e fala assim, ajuda os teus irmãos. Nessa ida para ajudar os teus irmãos, você está obedecendo a voz do pai, amém? Chegando lá, você encontra um gigante. Você sabia que toda vez que você define na tua vida que você quer cuidar das coisas do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, em uma das tuas caminhadas o Golias vai estar lá esperando por você? Quem é o Golias? O problema de Davi. Mas Davi, ele é soldado? Não. Mas a alma dele já é a alma de um soldado. Ele não se sentia inferior a nada. O homem era fantástico. De repente, a Bíblia diz que ele ia lá levar comida para os irmãos e voltava para cuidar das ovelhas. Você vai ver a revelação. Levava a comida dos irmãos e voltava a cuidar das ovelhas. Te faço uma pergunta agora, você vai entender o que eu quero dizer. Golias era o problema dele, sim ou não? Ele deixou o problema interferir na alma dele e falou assim, quer saber? Não vou cuidar mais da ovelha do meu pai. Ele fez isso? Ele fez isso? E por que que quando a gente enfrenta problema, a primeira coisa que a gente fala é, não vou cuidar das ovelhas do pai? Fala para quem está ao seu lado assim, essa foi para você, irmão, tem certeza. Problema é uma coisa, cuidar da ovelha do pai é outra. Aliás, e ele só teve problema porque estava cuidando das ovelhas do pai. Só que não tem problema chegar um problema para quem tem uma alma tratada.
Porque a gente tem que se ver, como a Bíblia diz em João 4,4, 1 João 4,4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Qual que é a sua? Aí a Bíblia diz que Davi chegou lá e viu o incircunciso. Nessa hora Davi olhou para os soldados, olhou para o irmão, e olhou para o Golias, olhou para o exército, e falou, mas não vai ninguém encarar esse cara não? Você imagina comigo, em casa, Eliabe, não, viaja comigo aqui, ó, viaja comigo. Chegava em casa, no fim do dia, Eliabe pegava a espada, guardava. Você imagina o irmão mais moço. Que legal, deixa eu ver. Tira a mão daqui, menino. Põe a mão na minha espada, não. Nossa, que farda linda. Tira a mão daqui. Toca aqui não. Você é muito criança para isso. Eu já sou o soldado. Pendura a roupinha. Pendura o bonezinho de soldado. As armas. E o Davi. Um dia eu vou ter minha espada. Um dia eu vou tocar numa espada. E nesse dia, Davi deve ter pensado assim, uai, cadê a espada? Ninguém vai usar não? Cambada de frouxo. Foi levantado o soldado para quê? Para ficar aqui de plantão, vendo o problema te afrontar 40 dias? Fala para quem está do seu lado assim, ó, não deixa o problema te afrontar. Queridos, Davi pensou assim, ó, se sou eu que estou no lugar de vocês com habilidade, porque quem é do exército tem que treinar, certo ou errado? Eles tinham habilidade. Se sou eu no lugar de vocês, eu já tinha cortado as tripas desse cara. Não passava raiva um dia. Vocês têm arma, vocês têm escudo, vocês têm treinamento e não enfrenta. É igual o crente. O crente tem Jesus, tem o Espírito Santo e está com medo de gigante. Fala para quem está do seu lado assim, ó, gigante foi feito para cair. Pela sua mão. Vamos voltar aqui comigo agora. Esse texto aqui é muito rico, irmão. Vamos para o capítulo 17, versículo 24. Estou acabando. Mas está tão gostoso a palavra que Senhor, estou me deleitando até agora nessa palavra. Que coisa linda. Deus está falando comigo. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. E temiam grandemente. Os bananas aqui. E diziam uns aos outros. Ó, vistes que aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o quê? Como é que é? Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que vai acontecer? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha para mim. Saul já tinha dito que quem fosse enfrentar teria recompensa. 3 recompensas. Casar com a filha, morar no palácio e a família vai ser isentada de imposto. Aumenta a moral do soldado, sim ou não? Porque agora já não vai ser só soldado. Vai ser o quê? Vai casar com a filha. Quem casa com a filha vai se tornar o quê? Príncipe. É um príncipezinho ali. O rei está vivo, irmão. Vamos matar o rei ainda não. Não é um príncipe legítimo, mas é casado, é um príncipe. O posto ia aumentar ou não ia? A posição ia aumentar ou não ia? E mesmo com essa proposta, escuta isso, que isso aqui Deus vai falar. Mesmo com essa proposta, você viu algum querendo enfrentar o Golias? O que significa isso? Você pega uma pessoa dentro da igreja, e você fala assim, não, se você ficar firme, eu vou te dar tal cargo, eu vou te dar tal coisa, eu vou te pôr na liderança disso, não vai resolver nada. A alma da pessoa não está lá, não. Você pode prometer que você vai dar o que quiser, não adianta.
Mas para quem tem um espírito igual Davi, o que é? O cara vai dar o quê? A mulher? Eu já estava com o estupim curto com esse tal de Golias. Agora eu vou acabar com a raça dele. Eu vou pôr ele pro chão. Eu vou dar um nocaute dele. Na hora, ele falou o quê? Eu vou enfrentar esse cara. E os outros com medo. Sabe, queridos, eu ouvi uma frase do Tiago, pastor Tiago é Brunet ou Brunet? Brunet. E a frase que ele disse foi, lembrando agora, nessa vida, quem tiver capacitação de resolver problemas serão os que são elevados. Nessa vida, quem tiver capacitação de resolver problemas vai ser elevado, porque o povo foge. Mas problema, para algumas pessoas como Davi, é a oportunidade de mostrar que é diferente. É a oportunidade de mostrar que ali tem um guerreiro com a alma que se sente. Não é você ter autoconfiança em si mesmo. E eu vou te mostrar que Davi não era tudo isso porque ele confiava em si mesmo. Não. A alma dele era tão tratada que ele disse algumas coisas que nós vamos ver aqui já agora. Então, ofereceu uma coisa para a pessoa e a alma da pessoa não sabe, tem medo. Próximo. Vamos ler agora 31 ao 37. Davi dispõe-se a pelejar-se contra o gigante. Você está vendo alguma coisa na alma desse sujeito, irmãos? Fala assim, ó, alma de um soldado que faz a diferença. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Ele está animando o líder de Israel. Fica triste não. Eu vou trazer a paz para Israel. Eu vou enfrentar esse problema. Próximo texto. 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul viu o quê? O coração ou a aparência? Ah, gente. Fala assim, a aparência de novo. Mas olha só. Respondeu Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Fala assim para quem está do seu lado assim, ó. Ele já enfrentava gigantes e você não sabia. Quantos gigantes você já matou até hoje, irmãos? Quantos ursos, quantos leões você já enfrentou até hoje? Superou. Aí hoje você enfrenta, você vê um Golias, você está com medo. Davi falou assim, não. É mais um problema dos que eu já tive. Eu já venci. Davi lembrou assim, ó, eu já fui vencedor em outras batalhas. Até parece que você se esquece das outras vitórias que Deus te deu. Quantas vitórias o Senhor já te deu? Por que agora, diante de problemas da sua vida, você vai dizer assim, não, realmente Ele é grande. Não, eu tenho um histórico. Continuando. O 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém? Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. A confiança dele era nele mesmo? A confiança dele era em quem? Volta no começo. Eu disse para vocês que quando Deus falou para Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu até brinquei dizendo assim, Deus estava errado. Deus estava errado? Por que você não se enxerga como Deus te enxerga? Olha Davi.
Davi não estava nem aí que ele foi rejeitado entre os filhos, ele não estava nem aí entre os irmãos, ele não estava nem aí. Sabe o que ele se via? Ele se via como Deus vê ele. Aí, fulano, vamos ajudar tal coisa na igreja. Será que eu vou dar conta? Irmão, vamos fazer tal coisa, a igreja está precisando de tal coisa. Ah, eu não sei, isso não é comigo. Você é soldado, está com arma e vai fazer o que com essa arma? Vamos usar a arma em prol do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos batalhar, vamos para as cabeças, porque o Senhor nos entregará vitórias. Quando você estiver diante de um desafio, faça como Davi. O Senhor me deu vitórias no passado e o Senhor vai me dar vitória aqui. Que alma é essa? Primeira coisa, irmãos. Não, vai comigo. Você não dá conta dele não. Foi isso que o Saul falou para ele. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Você é novinho e ele enfrenta batalha desde a mocidade. Falou ou não falou? Essa palavra aí, ela é motivadora ou desmotivadora? Se somos nós, desculpa aí, já que você não vê qualidade em mim, você viu isso em Davi? Fala assim, ó, a alma dele era de um soldado. Ai, pastor, falaram para mim, eu estou muito triste. Ah, falaram o quê? Você está muito triste? Você cega a aparência dos homens ou você cega o que Deus te vê? Vamos nos enxergar como Davi, pode falar, pode o papai aqui, ó, fazer que nem um Jessé, não te chamar. Você tem que ser diferença como Davi. Ai, o pastor não me chamou. Se eu for um Jessé na tua vida, eu quero que você seja um Davi na minha. Seja diferença. Ai, olha, eu tenho tudo para dar errado. Começar com meu pai, quando o profeta foi lá em casa, não me chamou. Eu sempre fui visto como um Zé Ninguém. Só sirvo para limpar a igreja. Só sirvo para fazer isso. Só sirvo para cuidar de ovelha. Não. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Chega desse espírito de mimimi. Ê Deus, hein? Ê Deus. Oh, aleluia. Vamos terminar. Versículo de número 41. E agora sim. Davi encontra-se com um problema. E mata. O filisteu também se vinha, chegando a Davi. E o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Fala assim, o desprezou. Você já foi desprezado, irmão? Como é que a tua alma reage quando você vê o desprezo? Ai, eu sou uma minhoquinha de Jesus. Eu sou um verme. Quando o filisteu vendo, teu problema está dizendo o seguinte, assim para você na tua cara, você não vai vencer. Está desprezando você porque ele acha que ele é maior que você. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, agora a palavra. Sou eu algum cão para vir comigo com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu vou te dar a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. O que o problema quis fazer? Fala assim, ó, colocar medo. Fala assim, o problema quis colocar medo. Nessa hora, Davi podia falar, não, agora eu não aguentei. Começou lá em casa, começou com meus irmãos, com meu pai. Depois eu tentei ajudar na igreja, o Saul falou assim que eu sou um raquítico. Todo mundo que eu vou, eu sou o último. Sou o último dos meus irmãos. Sou a última opção dos meus irmãos do meu pai. Sou a última opção do rei Saul. Agora até meu inimigo também aí, falando que eu não sou nada. Isso aí abalou a alma dele, irmãos? Abalou a alma deles? Isso. Não abalou. Vamos ver agora então. Versículo 45. 45 não, é o 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim, contra mim, com espada e com lança. E com escudo. Davi mexia com espada, irmão? Eu sonhava, né? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel,
a quem tens afrontado. Hoje mesmo, fala assim, convicção. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o 47. 47 ele já está metido. Saberá toda essa multidão. Que multidão? Fala assim, multidão de soldado. Ele já falou o seguinte, ó. Essa multidão que está aí, ó, vai ficar sabendo. Ficar sabendo o quê? Olha o 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, ele caiu com o rosto em terra. Você pode dar uma glória a Deus ou não? Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ó, aquele soldado nessa hora deve ter feito assim com a espada, ó. Catado da cintura assim, jogado fora, porque deve ter dado uma vergonha, ter espada, ter escudo, e o outro vencer com uma pedra. É vergonha ou não é? Fala para quem está do seu lado assim, ó, é a mesma vergonha que você vai passar se você não assumir seu posto de um soldado que faz a diferença. O que nós estamos esperando, irmãos? Está esperando chegar um novo convertido hoje, ir para o encontro amanhã, batizar e começar a encher essa igreja? E você está lá, eu sou soldado aqui nessa igreja. Ah, você está como posto de soldado e está lutando o quê? Estou ferido o quê, irmão? Vamos ter alma de soldado que faz a diferença. Aí o Golias caiu. E o último versículo da noite que eu vou ler. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou o quê? Tomou o quê? Ah, não. Tomou o quê, irmãos? O que era o sonho de Davi? O que era o sonho de Davi? Pegar na mão a espada. A espada de qualquer homem tinha um determinado peso. A espada de Davi era maior. O sonho de Davi era se apossar de uma espada. Rejeitaram dar uma espada para ele. Mas Deus falou, fica tranquilo, filho, que a hora que você tiver que pegar uma espada, não vai ser uma espada qualquer. Vai ser a espada da tua vitória, que vai pesar muito mais do que qualquer pessoa está na mão. Pegou a espada, não sei nem se ele deu conta de levantar direito, irmãos. Se você tiver um sonho, o teu sonho vai ser conquistado quando você derrubar o teu Golias. Eu vou repetir. O teu sonho será conquistado quando você derrubar o Golias. Ah, eu acho que meus sonhos não vão acontecer. Não vão porque está na mão do adversário. Aí quando que vai vir para mim? Antes do teu sonho de ser uma espada grande e pesada, Deus quer que você seja fiel nas pequenas pedras. Porque são as pequenas pedras que te trará e te coroará com espadas grandes. Pequenas pedras. Ó, o sonho de Davi era estar no lugar daqueles soldados. Era ou não era? Só que o sonho dele, quando viu os irmãos, era de estar fardado. Era de enfrentar o inimigo com farda. Às vezes você está esperando você ser alguma coisa para fazer. Ah, eu preciso ser ungido primeiro para fazer. Eu preciso de ter a farda da unção, a espada do óleo. Eu preciso de ter a teologia do escudo. Eu preciso de ter... Você precisa de fazer.
Você já imaginou se somos nós? Não, tudo bem. Eu quero batalhar, mas eu quero uma espadinha. Porque eu nasci, quando eu era criança, eu me via eu lutando com uma espada. Eu quero uma espada, meus irmãos têm uma espada. Ô Saul, tua roupa não serve, mas não tem uma roupa que serve para mim não? Não. A roupa, olha que tremendo, irmãos. Olha que a roupa de soldado não faz dele um soldado. A roupa não faz dele um soldado. Se a alma dele fosse problemática, ele não ia sonhar com a batalha, ele ia sonhar com a roupa. E de todo mundo ver que ele está com a roupa, com a espada, com o escudo. Tem gente que fala assim, eu tenho um sonho. Que sonho que você tem? Sonho de ser um pregador. Tá. Mas que parte desse sonho que a pessoa sonha? De uma igreja grande? De no final do culto todo mundo falar que palavra linda, maravilhosa? Isso aí é a farda do soldado. Ou você realmente pode pregar para 1, 2, 3 pessoas? Porque se você quer pregar, você não precisa nem de um púlpito para você pregar a palavra. Você não precisa de um microfone. O meu microfone é a espada de um soldado, que eu estou usando. Mas se você não tem um microfone, você tem tua boca. E antes de um dia o microfone, que é a espada, né, eu estou dando um exemplo, que é uma forma de ser uma espada, vir parar na minha mão, eu preguei sem microfone. Antes de Davi pôr a mão na espada, ele pôs a mão numa pedra. E os caras, pregador de pedra, nós somos pregador de espada. Só que foi a pedra que levou ele na maior espada. É sua célula, é o seu discipulado que vai te levar você a grandes lugares para você pregar a palavra do Senhor. É o amor que você tem por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, que você vai ser levado a multidões. Pegou a espada, cortou a cabeça e está lá, cabeça do inimigo. Aí o rei falou assim, esse menino é soldado. Agora vamos dar a farda para ele. Agora vamos colocar ele aqui. Esse menino vai ser o meu escudeiro. E Davi se tornou escudeiro de Saul. Alguém quer mexer com Saul? Primeiro tem que passar por cima de mim. Que era o louco, irmão. O homem, tudo que colocava na mão dele. Escuta o que eu vou te falar aqui, que é muita revelação esse texto. Tudo que colocou na mão dele, esse homem fez bem feito. O pai colocou a ovelha. Cuidou bem cuidada ou não cuidou? Ele pegou uma harpa. Ele cuidou com cuidado ou não cuidou? Ele pegou uma pedra, ele usou muito bem ou não usou? Para depois chegar a ser um soldado. Você quer chegar a ser um soldado muito usado? O que for posto na sua mão, faça bem feito, faça com carinho, faça com cuidado, faça com zelo, faça com total amor, que Deus vai te levar não a ser soldado. Você falou amém? Eu falei a não ser soldado. Eu acabei de falar, Deus vai te levar a não ser soldado, você disse amém? Sabe por quê? Porque ele tinha uma alma de soldado. Mas Deus falava assim, você não vai ser soldado. Você vai ser rei. Você vai ser muito mais grande do que você está pensando, querido. Tua alma é a alma de um soldado que faz a diferença, mas para o homem, para mim, você é rei desde o início. Eu não falei que o profeta foi lá para ungir o camarada a quê? Para ungir o camarada a quê? A rei. Mas ele se portou como um soldado. Todo bom soldado vai chegar a patamares altos. Toda boa soldado chegará em patamares altos em nome de Jesus. O Senhor quer de você outro espírito. O Senhor quer de você outra alma. O Senhor quer de você que você não fica olhando assim, ai, essa dificuldade. Ai, é porque eu tenho essa dificuldade. Ai, é porque eu tenho dificuldade. São os ursos. São os leões. Enfrenta. Serão as tuas primeiras vitórias. Em nome de Jesus. A diferença é que um soldado tinha as duas frases que eu marquei. A diferença é que um soldado tinha relacionamento com Deus, Davi. E os outros 3 só tinham relacionamento com o líder. Você tem um discipulador. Você é muito bom para ter relacionamento e para querer ter relacionamento com o seu discipulador. Se você quisesse ter relacionamento com Deus na quantidade que você quer ter relacionamento com o seu discipulador. Eu quero estar mais perto do meu discipulador. Eu ensino que você tem que andar perto do seu discipulador. Mas andar perto só do discipulador, você vai virar um Eliabe.
vai virar um Abinadab, vai virar um Samar. Quando vir qualquer problema, você está lá medroso. Mas se você, além de andar, como Davi, no versículo 16. É o 16? Deixa eu ver se é o 16. Não, é o versículo 15 que eu li. Ele ia com Saul e vinha com o pai. Ia com Saul e vinha com o pai. Você tem que ter relacionamento com o seu líder, sim, mas você tem que ter relacionamento com Deus. A tua alma só vai ser alma de soldado se você tiver relacionamento com Deus. Não fica só, eu faço parte da equipe da igreja. Isso aí não vira nada, isso aí é um conjunto de soldados que não ganha nada. Seja aqueles que falam assim, eu estou com o meu líder, mas eu também estou com o Senhor. Não tem ninguém para me conversar hoje. É dia de eu pôr a mão na minha harpa e me elevar na presença de Deus. Fique em pé em nome de Jesus.